profeta, porque a palavra de Deus diz assim. Vamos corrigir, profeta não. Ok, amém. Então, Homem de Deus, está bem, pronto. Homem de Deus, só mais uma pergunta. Porque a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, ele chegou depois e foi o que mais serviu. Poderia nos explicar por quê? E foi o apóstolo Paulo que chega depois de todos os profetas e foi o que mais trabalhou, que mais fez a obra de Deus. É verdade. Bom, lá está, conforme eu disse da questão, você pode chegar primeiro, não quer dizer que sejas maior que o outro. Não é nesse sentido. Depois vamos revelar realmente como pode ser maior nas coisas de Deus, na visão de Deus. Lá está a demonstrar que o ser primeiro não quer dizer que é de uma grande importância com Deus. Sim. É uma mentira que alguém se acha chegando primeiro que é maior. E a prova disso é do apóstolo Paulo. Chegando depois de todos eles. Amém. E fez grandes coisas que os primeiros não poderiam fazer. Amém. Está a perceber? Ou seja, podiam fazer, mas não fizeram. Porque Deus não age com os primeiros, age com os últimos. Bem, Deus não... depois vamos falar sobre isso. A questão do apóstolo Paulo, por ter trabalhado mais que eles, primeira coisa tem a ver o quê? O apóstolo Paulo, porque cada um, Deus quando chama, as duas pessoas podem ser pastores, as duas pessoas podem ser profetas, as duas pessoas podem ser evangelistas e as duas pessoas podem ser doutores, mas vai haver sempre uma diferença. E essa diferença tem a ver com as características também da própria pessoa. Amém. Tem pessoas que são mais agitadas. Há pessoas que gostam muito de dormir. Estás a entender? Há pessoas que gostam de se mexer mesmo. Não gostam de se esforçar, de orar, de fazer a obra, etc. E tem pessoas que, como dizem, é fervoroso, tem sangue a ferver. Amém. E tem outras pessoas que você lhe dá uma coisa, quando você chegar, não, eu só fiz aí, tá, não sei quando. Querem vitória, mas sem sacrifício. Estás a perceber? Quer dizer, é complicado. Por isso que Jesus deu aquele exemplo de alguém, há uns que lhes foi dado só fez mais. Há outros que lhe foi dado não sei quantos e não fez quase nada com aquilo. E o Senhor depois vai cobrar sobre aquilo. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor distribuiu, de maneira que distribui as coisas, foi vendo também, ou costuma ver, a disponibilidade de cada um, a competência, a coragem, a entrega. Amém. Todas essas coisas têm a ver. Fazem parte. Tem a ver. Amém. Por isso que o Senhor viu em Paulo a entrega, aquela vontade, capacidade, a disponibilidade. Amém. Uma pessoa muito explosiva em termos de trabalhar. Amém. Da mesma forma como ele fazia em termos de antes de se converter, né? Era muito agitado, mas aquela sua agitação, da forma de agitação, também foi benéfico na obra do Senhor. Amém. Ele seguiu da mesma forma. Estás a entender? Se calhar até mais. O apóstolo Pedro também é a mesma coisa. O apóstolo Pedro era um bocado violento. Entendeu? Amém. Mas da sua violência, ele não transferiu
a violência na forma má. Era no mau sentido antes de se converter, a sua violência, mas converteu aquilo no bom sentido, a sua violência. E a Bíblia diz que para entrar no reino de Deus é com violência. Significa que... violentos, fervorosos. Atitude. Está a perceber? Então, essa tal atitude que ele teve. O apóstolo Pedro também teve. Mas atenção, o Paulo teve mais. Amém. Teve mais, por isso que fez o que fez. Está a perceber? Amém. Por isso que ele fez o que fez. Amém. Porque se ele não tivesse, não teria feito o que fez. Mas mesmo assim, vamos sempre tocar nessa tecla. Mesmo assim, não fez dele o maior que todos. Simplesmente por causa disso ali, da sua entrega, da sua coragem, a sua disponibilidade, etc, 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 fez com que o apóstolo Paulo fosse aquilo que foi. Mas não fez dele melhor do que todos ou maior do que todos. Isso é que nós temos que ter cuidado, todos aqueles que estão a nos ouvir lá em casa. Amém. Eu quero que vocês entendam lá em casa que o objetivo, por exemplo, de eu estar aqui, tem a ver mais por querer realmente acordar a igreja, porque foi o Senhor que me incumbiu essa responsabilidade. Talvez eu descobri isso um bocadinho tarde, porque o Senhor já tinha vindo me revelar há muito tempo. Amém. Uma vez o Senhor me mostrou em sonho, não é? Mostrou-me numa visão. Amém. Por exemplo, essa forma de me chamar meu nome, acho que foi umas 3 vezes que já fez isso, né? Chamar-me em meu nome 3 vezes. Uma das primeiras vezes, se não me engano, foi quando ele me chamou, foi numa visão, ele me chama assim, Adolfo, e ele me mostra uma mulher toda cortadinha no chão, e ele diz assim, Adolfo, profetize sobre esta mulher. Estás a perceber? Profetize sobre esta mulher. E eu vendo aquilo, então eu disse assim, ok, bom, eu vou chegar, nem vou lhe tocar, apenas vou olhar no umbigo dela e ela vai se levantar. E eu fiz aquilo. Eu cheguei lá quase perto, mas nem fui lá lhe tocar, só olhei para ela, para aquela, exatamente. Aliás, do umbigo até não, eu só disse que só vou olhar para ela, toda cortadinha, e ela vai acordar. E eu fiz isso. Assim que eu olhei, de repente, ela se pôs em pé, mas estava toda cortadinha. Amém. Tá vendo? Toda cortadinha. Exatamente. E então, ela se levantou. Ok. E no dia seguinte, eu fui para o trabalho. E ali, na hora do almoço, eu fui para fazer umas compras das coisas, comida que eu podia comer. Ali, vejo uma senhora, ela caiu, bateu com a cabeça na pedra e tal, e foi-se. Meu Deus. Eu me lembrei do sonho, daquela visão. Eu disse, não, peraí. Isto é essa situação aqui. Eu disse, não, peraí. E uma revelação como a de Deus teve e Deus mostrou. Eu não vou fazer exatamente como eu vi e que como eu fiz lá naquela visão que eu vi, que o Senhor me mostrou. Amém. E ela vai se levantar. Então eu vou olhar no umbigo dela e ela vai se levantar. Era uma senhora portuguesa. Glória a Deus. E fiquei lá à frente dela, comecei a olhar no umbigo dela, olhei, puf, ela acordou. Glória a Deus. Quando ela acordou, ela só ficou a olhar para mim. Olhava para mim, não sei o que ela estava a ver. Olhava para mim. E fui-me embora. Ela acordou. Glória a Deus. Mas
mais tarde, agora que eu começo a perceber, embora eu usei a minha fé nisso, aliando-se com a visão que eu tive, mas o sentido em si que o Senhor queria me mostrar não era sobre aquilo. Estás a entender? Isso tem a ver com a igreja. Percebeu? Como é que eu percebi isso? Depois, passado o tempo, agora durante o tempo da pandemia, o Senhor me chama outra vez, 3 vezes. Diz assim: Adolfo, profetize para o corpo, que o corpo que se une, não é, com a cabeça, porque vai subir. Então, eu percebo que o Senhor está a ver o que está a passar na igreja hoje em na dia, atualidade. É verdade, homem de Deus, porque hoje há muitas guerras dentro da igreja. Há separação. A separação, muitos querem ser levados por título, muitos querem ser maior que os outros acharem que são melhores do que os outros. Prontos. Amém, homem de Deus, amém. Então, amém. Essa confusão toda está a fazer com que... Porque se nós não tivermos ligados, não tivermos unidos, quem está a ganhar com isso? É o inimigo. E o povo de Deus ainda não percebeu isso. E essa é uma das razões que eu estou aqui. Para fazer o quê? Amém. Para poder despertar a igreja, ensinar, para perceber. Amém. Não vamos nos vangloriar com títulos. É verdade. Não vamos nos vangloriar porque eu sou fulano. Não vamos esquecer. Daí a razão que estou sempre insistindo, não me chamem de títulos. Eu sei muito bem. Eu sei o que isso faz. É verdade. Percebeu? Quanto mais humilde nós formos, quanto mais simples nós formos, melhor. Vamos deixar que mais exaltados. As obras falem por si. Amém. Percebeu? Amém. Glória a Deus. Amém. As obras falem por si. Quer dizer, vamos só trabalhar naquele dia que seja o Senhor que diga: amém. Tu foste um apóstolo. Glória a Deus. Foste um evangelista. Glória a Deus. Foste um profeta. Glória a Deus. Tu foste um pastor. Amém. Tu foste um doutor. Amém. É isso que as pessoas têm que fazer. Amém. Vamos esperar que o Senhor naquele dia nos diga isso, porque naquele dia é verdade. O Senhor vai fazer. Ele reconhece aqueles que são dele. Vai vomitar. Glória a Deus. Alguns. Glória a Deus. Está a ver? Glória então, a Deus. Não adianta nós estamos aqui a se matar uns aos outros, de queremos ser maior que os outros. Queremos ser maior que o outro. Vamos a perder o nosso tempo, vamos só trabalhar. Porque os profetas queriam se achar que um era maior que o outro. Vamos trabalhar. Amém. Eu percebo, vejo que a irmã tem o dom tal e é preciso lhe ajudar no dom dele. Amém. Eu vou também me arregaçar as mangas e ajudar a parte dela, que ela cresça, quanto mais, não sei quanto, e glória a Deus. Parte dela. Amém. Nisso. Às vezes até está a haver inveja. É verdade. Estás a entender? É verdade. Não, se eu fizer isso, a irmã vai crescer mais. Ela crescer. Depois eu fico. Eu não sei o que, as pessoas vão se olhar para ela e tal. Já não vou ser maior. Está a surgir, está a ver pessoas que. Não. Vocês, não sei o que. Comigo está a acontecer. Comigo está a acontecer. Há pessoas que estão mesmo a querer pôr barreira no meu ministério. Isso começou desde 2010. O diabo mandou uma pessoa a querer me impedir, porque foi mesmo assim. Você não fala dessas coisas, não sei quantas, revelação, papapá. Por quê? Entendeu? E eu não levei aquilo em conta, deixa assim, mas depois comecei a ver tantos bloqueios, essas pessoas começam a pôr coisas nas cabeças a semear palavras negativas nos pastores, etc. E os pastores começam a te ver uma... Estás a perceber? É verdade. Para mim, é verdade. O pastor que ouve qualquer coisa aí, não sei o que, para mim é burro. Desculpa a expressão,
porque eu não faria assim. Se você vier me contar alguma coisa contra, não sei o que, eu vou analisar primeiro. Pois. Eu tenho que saber dessa pessoa que estão a falar. Não. É realmente verdade. Pá, eu conheço a fulana e eu conheço o fulano. Verdade. Tá entendendo? E o inimigo está a trabalhar assim ultimamente. Eles perceberam que nós estamos tão desunidos, então introduzem o coiso, essas coisas, para poder perturbar a igreja. Está a perceber? Está a acontecer. Isso está a acontecer. Realmente. É verdade. Vamos andar em união, vamos andar em amor. Infelizmente. Não vamos querer ser os maiores. O homem de Deus aqui está a nos dar aqui a sabedoria, como devemos servir a Deus, não olhando pelos títulos, não olhando pelo nosso entendimento, mas sim Deus.